Olá, aumente o volume da sua televisão porque começa agora o Código Aberto, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Você sabia que tem gente que pensa que a salvação é como sobremesa? Isso mesmo. Você lembra quando você era criança e a sua mãe dizia assim, se você comer todo o almoço, no final você vai ganhar a sobremesa. E aí você comia toda a beterraba, toda a salada ali, para ganhar no final aquele sorvete, aquela sobremesa especial. Tem gente que pensa que a salvação é assim, é você fazer várias coisas e no final da sua vida, Deus vai olhar para você e vai te dar então a sobremesa, a salvação. Hoje nós vamos conversar sobre a justificação pela fé. E para falar sobre isso, eu tenho convidados muito especiais que eu gostaria de apresentar exatamente agora. Sejam muito bem-vindos, vocês três aqui ao Código Aberto. Eu queria que vocês falassem o nome de vocês, da onde vocês vêm e a profissão de vocês. Vamos lá. Certo. Meu nome é Leite, André Leite. Usa o sobrenome primeiro. Olha, você é um cara muito culto. Mas eu sou jornalista, trabalho aqui na Rede Novo Tempo. Eu sou casado com a Miguel, um beijo pra você. Olha, que romântico, hein? Eu acho que a próxima convidada também vai ter que mandar um abraço para o cônjuge dela. Eu acho que vai. Por favor. O meu nome é Marla Lidick, então mando um abraço ao meu esposo que está aqui. Olha só. Bem pertinho. O pessoal da edição escolheu pessoas muito boas para participar desse programa, hein? É verdade. Nós moramos no IAN, eu sou professora de música lá. Um abraço a todos os meus alunos, meus coristas do Coral Adolescente. E é isso, né? O lugar e isso aí. Faz. Seja muito bem-vinda, você será muito bem tratada aqui nesse programa, tenha certeza disso. E o nosso outro amigo aí também, por favor, seu nome, de onde você veio, compartilhe com a gente aí. Legal, meu nome é Daniel Souza, eu moro em São José dos Campos e trabalho como analista de sistemas. Olha que legal, isso aí. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, vocês já comentaram alguma coisa, mas sobre a família de vocês. De que região vocês vieram, quem são os pais de vocês, quantos irmãos, tio, prima, avó, bisavô, de que país vieram, a origem aí, a esposa. Eu vim do Brasil, para começar a parte do país. Mas vir do né? Brasil, cara, significa vir de vários outros lugares, Tem muitos lugares, né? Eu sou natural do interior de São Paulo, a cidade de Itapetininga, inclusive a TV Novo Tempo, o canal é aberto lá, então o pessoal que está assistindo em Itapetininga, um abraço para todo mundo aí da Igreja Central de Itapetininga. Eu nasci lá, morei toda a minha infância em Hortolândia, também no interior, e por isso que eu tenho esse sotaque bonito assim no interior. Olha que legal. Isso aí. Um abraço então para sua família aí, lá em Hortolândia, né? Na verdade os meus pais estão morando em Brasília agora. Que bagunça, né? Mas eles estão em Brasília, os meus pais. Mas eu moro aqui em Jacareí. Ah, que legal. E você, Marla? Bem, eu sou de uma família de muitos lugares, né? Muitos de nós, meu pai é pastor, meu avô foi pastor, meu bisavô também, então não tem um lugar fixo assim, né? A gente já mudou bastante de um lugar para o outro. Eu também, a gente mora na Bahia, mas eu nasci no Rio Grande do Sul. Nômade, já morei então. em São Paulo também, já morei em Alagoas, uma nômade praticamente. Seus pais quem são? Que inclusive são pessoas maravilhosas. Pois é, sua meus mãe, pais... principalmente, sabe, é uma mulher muito especial, muito cristã. E tá falando a verdade, gente, porque ela é minha sogra, né? A gente tem que aproveitar o programa aqui para fazer aquela Os declaração. meus pais, meu pai é o pastor Natanael Moraes, minha mãe é a Keila, e eles moram na Universidade Adventista em Engenheiro Coelho, na ASP, campus Engenheiro Coelho. Você tem alguma irmã, algum irmão? Tenho uma irmã, a Naila, tem uma sobrinha linda e um cunhado, Marcos, mora no Rio Grande do Sul, abraço pra eles. Por que você não falou que o seu cunhado era lindo também? Você falou uma sobrinha linda, uma irmã linda e um cunhado? É pra não ser muito prolixa. Ah, ok, obrigado. Você tem irmãos também, você não falou? Eu também tenho que falar, né? Senão depois o pessoal fala, não falou de mim, não falou de mim. Então a minha mãe, Laura, meu pai, Stefano, um abraço, um beijo pra vocês. E pra minha irmã, a Stephanie, um beijo pra ela também. Olha, que legal. E você, Daniel, fala sobre a sua família pra gente. Tem uma família linda, eu vim de um estado bacana, Minas Gerais, mais especificamente Poços de Caldas, então um abraço pro pessoal de lá. Mas eu fiquei pouco tempo em Minas Gerais, mas vim para São Paulo, saímos um pouco do Brasil, voltamos, um pouco nômade também. Vocês foram para onde aí? Curiosidade aqui. Fomos para New Jersey, nos Estados Unidos. Olha só, hein? Moramos alguns anos lá e depois que inveja de você. Voltamos para o melhor lugar, né? Nada melhor do que a terra da gente, né? Isso é verdade. Melhor comida, é muito bom, muito bom. Muito aqui. legal. Então, família todo mundo aí gosta de passear, de andar em vários lugares, já morou em vários lugares diferentes aí, né? Vocês têm acompanhado o nosso programa, o Código Aberto agora, essa nova temporada, e vocês perceberam que a gente está sempre, todos os programas, apresentando um código para o pessoal aí em casa, para o pessoal descobrir. E eu quero dizer que o pessoal que está em casa hoje tem 2 presentes muito especiais, que são esses aqui que estão na minha mão agora, que é o nosso guia de estudos jovem, certo? Dessa nova temporada, sobre Gálatas, ainda está no tempo de ganhar.
e também um CD especial que é lançamento aí, o CD da Fernanda Lara, Magnífico Deus. É um CD magnífico, é muito bom, certo? A Fernanda Lara é uma grande cantora que está vindo agora para a gravadora Novo Tempo e você pode ganhar esses 2 presentes. Se você tuitar então pra gente a resposta certa, anota o tweet aí aqui do Código Aberto, é @códigoabertont. Escreve aí, @códigoabertont, e eu vou passar para você agora o código que vai aparecer exatamente agora na sua tela. Você está entendendo alguma coisa aí? Tem um monte de coisa embaralhada aqui, vários símbolos. Eu quero dizer para você que isso que está aparecendo agora na sua tela é uma frase. Mais que nunca, dessa vez você precisa anotar. Pega a caneta rapidinho aí, anota isso aí. E eu vou explicar para você que aqui a frase, as letras estão substituídas então por esses símbolos. Eu quero dizer então que você deve sempre prestar atenção nos símbolos repetidos, porque aí vai facilitar. Então, se num canto tem asterisco, no outro, onde tiver asterisco de novo, vai ser a mesma letra, tá bom? Então, onde tiver arroba num canto, onde tiver arroba de novo, é a mesma letra. Mas eu vou dar mais uma informação para você, a gente não vai considerar os acentos, tá bom? Acento agudo, se tiver... Não vou falar muita coisa para não dar muita dica aqui. Agora eu vou dar mais 2 dicas aqui também. Olha só, onde tiver arroba é A. Olha, agora facilitou, hein? Facilitou, tem vários, né? Tem vários aí, então tem vários. Então. Onde tem arroba, tem A. E onde tem aquele E de dupla sertaneja, né? Que é aquele E comercial ali, é a letra E. Ou se você mora em São Paulo, é a letra E, tá bom? Então, se liga nas dicas, é uma frase, tuita para @códigoabertont e você vai então ganhar os 2 prêmios de hoje, você vai participar do sorteio de hoje. Vamos começar com uma oração, pedindo a Deus iluminação para que a gente possa entender esse assunto de hoje que é tão importante. E logo depois a gente vai chamar um vídeo de um pastor especial que vai fazer a introdução do assunto para a gente. Leite, você pode começar a fazer a oração para a gente? Com certeza, vamos lá. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra. Nós queremos aprender mais do que o Senhor tem de planos para a nossa vida. A gente sabe que o que o Senhor tem planejado para nós é muito melhor, até mesmo daquilo que nós temos como sonhos. Esteja conosco, nos abençoe, abra o nosso coração, abra a nossa mente e faça com que o Teu Espírito Santo possa falar de forma muito particular com cada um de nós, aqui que estamos no programa e com o pessoal que está assistindo em casa. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então fazer a introdução do nosso assunto com um vídeo muito especial de um pastor. Vamos assistir? Olá, amigos do Código Aberto. Eu sou Denison Reis, eu sou pastor aqui no estado do Mato Grosso e para mim é uma grande alegria participar com vocês nesse dia desse programa tão especial. O tema que nós estamos estudando essa semana é sobre justificação pela fé. Eu diria que é um dos temas mais importantes do nosso estudo ao longo desses 3 meses. Justificação pela fé. Para a gente entender esse assunto, precisamos começar entendendo que para cada ação existe uma consequência. Isso é verdade também quando se fala do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Justificação é o meio que Deus encontrou para solucionar esse problema para o ser humano, porque todos nós pecamos e, portanto, todos nós precisávamos morrer. O pecado ele não pode ser varrido para debaixo do tapete. O pecado ele precisa ser pago. E Jesus Cristo se fez o preço do pecado. Ele decidiu morrer no nosso lugar. E a partir do momento em que ele morreu, ele nos deu a oportunidade de receber o perdão através da fé. Ou seja, nós não merecíamos a salvação, nós merecíamos a morte, mas pela fé, através dos méritos de Jesus, eu posso receber a oportunidade de ser justificado sem pagar a pena do pecado, que é a morte. É isso aí, obrigado pastor Denison Reis pela sua participação. Você em casa, na internet, pode assistir a esses vídeos aí pelo nosso blog, está aparecendo aí na sua tela. Entre, confira, comente, esteja sempre ligado aí com a gente. Pessoal, eu queria começar lendo com vocês Gálatas 2:20, que é o nosso verso central da nossa discussão de hoje. Quem que pode ler pra gente? Posso. Você pode ler, Daniel? Fui crucificado com Cristo.
Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse verso é muito especial, é muito bonito. Ele fala sobre a fé, sobre a gente trocar de lugar com Jesus. A gente vive agora a salvação ao vivermos em Jesus. E esse verso foi um verso que despertou o interesse por esse assunto de um homem que era um estudioso da Bíblia. Quem que era esse homem? Martinho Lutero. Parabéns, certa resposta. Vai ganhar um presente no final do programa, beleza. Certo? Pega com a Jaqueline, né? Qual que é? Pega com a Jaqueline o presente depois. Com ela, depois, a nossa produtora aí. Então, olha só. Martinho Lutero, nesse texto, ele começou a entender que a salvação não é alguma coisa que a gente recebe pelo que a gente faz. Na introdução do programa eu falei que muita gente pensa que a salvação é como uma sobremesa. Você faz coisas para depois Deus olhar para você, nota 6. Essa vida foi mais ou menos, vai dar para você passar, você vai poder ir para o céu quando Jesus voltar. Só que não funciona bem assim. E Martinho Lutero começou a estudar esse texto. E ao estudar esse texto de Gálatas 2:20, ele descobriu que a salvação, ela não dependia de algumas coisas que no tempo dele, lá no tempo medieval ali e tal, da Idade Média, se acreditava que se conseguia a salvação por essas coisas. Eu queria que vocês comentassem para mim quais são essas 3 coisas. No guia de estudos da segunda-feira, cita esses 3 aspectos. Do guia jovem, né? Do guia jovem. Fala para mim. Então, os cristãos dessa época eles acreditavam que a salvação vinha por 3 aspectos: pela comunhão, pela confissão e as indulgências. Então, a comunhão, só existia a salvação por aqueles que faziam parte da comunidade da igreja, daqueles que iam aos cultos, que participavam da ceia, Dos etc. ritos Dos que ritos. Se você não estivesse na igreja, você não tinha salvação. Existe até uma frase, eu não lembro bem, que eu esqueci um pouco do meu latim, né, que é fluente, mas eu esqueci agora, mas é mais ou menos assim, extra ecclesias nullis salvis, tipo, fora da igreja não há salvação. Em português eu tenho certeza que é hoje a isso. gente ainda pensa um pouco disso, né? Que somente aqueles que estão na igreja têm salvação, mas não é bem por aí, né? A salvação vem de Jesus unicamente. Falando dessa questão de nós não sermos merecedores disso e a gente não tem nada que a gente faça que possa merecer, tem um vídeo que eu achei muito interessante que eu já vi na internet, o pessoal de repente está navegando na internet, pode até procurar, chama O Medidor de Bondade, não sei se chegou a já ver esse vídeo. Sim, já vi. E aí é como se fosse assim, tá uma fila, várias pessoas e tem como se fossem, sei lá, 2 anjos. E aí o pessoal chega para medir qual é a quantidade de bondade, se eles podem ir para o céu ou não. E aí o pessoal começa, né? Olha, eu fiz boas obras, etc, etc. A pessoa sobe como se fosse uma balança e não é boa o suficiente. E aí vão passando várias pessoas, gente que fala, não, eu pago com cheque para você, com cartão de crédito, etc. É lógico, você não consegue comprar salvação. E aí no final chega um cara que está com uma lista enorme de pecados e fala, olha, isso aqui é o que eu tenho. Aí um anjo olha para o outro e fala, bom, tá bom, sobe aí. E na hora que ele vai subir, chega Jesus e fala, não, eu subo no teu lugar. E aí é o único que consegue realmente ser bom o suficiente. E as pessoas que estão na fila falam, não, peraí, isso não é justo. E aí é um negócio interessante, que o vídeo termina e fala assim, realmente não é justo, e é por isso que se chama graça. Porque não interessa o que você faça, nada vai te habilitar para você ser salvo e ir para o céu. Somente Jesus é a pessoa boa o suficiente e que Legal. você aceitando a vida dele, a morte dele no teu lugar, que você pode viver eternamente. E é isso que Martinho Lutero começou a entender. A gente já está terminando o primeiro bloco, mas quais são os outros 2 pontos que Martinho Lutero descobriu aí? Os outros 2 era a confissão, Sim. que ao você se confessar por líder religioso, você tinha a garantia que você estava perdoado. Então as pessoas elas iam ao líder religioso, se confessavam e ali era a garantia. E a gente sabe que somente quando a gente confessa a Deus e pelos métodos de Jesus que a gente pode ser perdoado. E o outro, as indulgências, as penitências. Então você comprava o perdão. Você, às vezes, tinha muito dinheiro e lá comprava, aquilo dava um alívio em você. E a gente sabe que isso não é o certo. Então Martinho Lutero ele veio derrubar esses dogmas que havia para mostrar que a verdadeira salvação era unicamente pela fé em Cristo Jesus. E que todos nós temos acesso. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Daniel responder para a gente depois do intervalo. Se todos nós somos justificados e temos acesso a Deus, a Jesus e a salvação, por que é que em Gálatas 2,15 Paulo escreveu, nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores? Ele começou essa frase mostrando uma certa separação entre os gentios, entre os judeus como sendo superiores ali. Por que, Daniel? Depois do intervalo, eu quero que você e os meus outros convidados respondam aí pra gente.
Você então tem o tempo do intervalo agora para você pensar mais uma vez no nosso código que está aparecendo agora na sua tela. Que frase é essa? Só lembrando que o arroba você pode substituir por A e esse é aí comercial você pode substituir pelo é realmente aí. Então eu espero você depois do intervalo. Até daqui a pouco. E é isso aí, o Código Aberto está de volta. Estamos falando sobre justificação pela fé. Foi através dos escritos de Paulo que Martinho Lutero descobriu que nós somos salvos unicamente por Jesus. Nós não contribuímos nada para a nossa salvação. Ela é de graça, ela é um presente que vem até nós através de Deus. E a gente deixou um código pro pessoal. Será que vocês já estão assim, matando a charada aí, descobrindo o nosso enigma? E aí? Eu só sei que tem A e que tem E de dupla sertaneja. Porque eu falei, né? Então o pessoal que está em casa está aparecendo agora no vídeo, nosso código. Dá para você se ligar que a segunda palavra ela tem 12 letras. Depois tem um I alguma coisa, que pode ser um E também, né? Porque pode ter acento aí, eu não sei. Depois tem uma palavrinha de 4 letras que você já sabe duas, que a segunda é um E e a quarta é um A. E depois tem mais uma palavrinha com 2 letras. Que palavrinha de 2 letras é essa que a gente vai repetir várias vezes aqui? E que a segunda é um E. Já tá muito fácil, já tô falando muita coisa. Então twitta pra gente, @códigoabertoNT. E você vai concorrer então aos 2 presentes de hoje, que são o nosso guia de estudo e o CD Magnífico Deus, da cantora Fernanda Lara. Mas quando a gente foi pro intervalo, eu deixei uma pergunta no ar pro Daniel aí, pro meu xará. Daniel, se a gente tá vendo aqui que Paulo, ele fala que todos têm acesso à salvação de graça. Por que em Gálatas 2,15 Paulo escreveu, começando aí esse verso, nós, judeus de nascimento e não gentios, ou seja, não pagãos, pecadores. Ele estava querendo fazer uma separação, dizer que os judeus eram os que tinham a salvação, como era o pensamento realmente na época? Bacana a gente analisar o contexto da situação. Sim. Paulo, nesse momento, ficou indignado com Pedro, ao ver Pedro assumindo a distinção entre pessoas. Nunca foi fácil lidar com a verdade. Né? Se você pega aí Josias, lá em 2 Reis, você pega Jesus, cada um tinha uma forma de lidar com a verdade. Né? Quando Paulo viu os judeus e viu os gentios, e ele usa essa expressão, é como se Paulo estivesse preparando para poder passar a mão na cabeça nas 2 classes de pessoas. Então, vamos usar a expressão ironia, né? Ele usou essa expressão para poder cativar um e cativar outro. Ele começa assim, aí depois ele vai falar com cada um. Né? Então, a princípio parece que ele falou, bom, nós somos melhores que vocês, vocês que não são, então aguarda o seu lado aí. Né? Então, é bacana analisar o contexto da situação e até o finalzinho dos versos aqui mostra que ele não está falando disso. Alguém tem mais um comentário sobre isso aí? Eu vejo, eu acho, meio com uma forma irônica, né? Nós, judeus por natureza. Ele falou assim para falar assim, que nada, nós não somos melhores que eles, os gentios, todo mundo é igual, para depois puxar o assunto. Então eu vejo muita ironia aí por trás. No versículo 16 ele continua, então quem pode ler pra gente? O versículo 16, onde ele vai então mostrar a essência aí da pregação dele. Quem pode ler? É o Gálatas 2, né? A gente leu 15, que foi essa introdução irônica aí, ou que ele tentou ganhar a atenção deles, falando que eles realmente eram melhores, mas depois ele deu o golpe dele, né? Versículo 16, quem lê pra gente? Vamos continuar aqui. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Olha que forte. Bacana que aqui ele assume as 2 classes, né? Querendo dizer, gente, todos nós somos iguais agora. Não é porque nós temos a lei, né? Foi dada a lei por Deus para nós, é que nós somos diferentes de vocês, mas assim todos. Agora, se você me permite um parênteses, acho que talvez seja o momento ideal para a gente, de repente alguém em casa está falando, tá vendo? A lei não tem nada a ver com isso, já era, entendeu? E eu acho que quando a gente fala sobre justificação pela fé, a gente tem um grande problema aí, que a gente pode falar, não, tá certo, ó, pecou, pediu perdão para Jesus, está tudo certo. E realmente é isso. O problema, eu lembro até o Leandro Quadros, que faz o Na Mira da Verdade, ele fala, existe uma diferença entre pecador e o pecadeiro, que é aquele cara que, o pecador,
somos eu, somos você, é todo mundo, que a gente pode errar o tempo todo, e a gente vai errar até que Jesus volte, e enfim, a gente aceitando ele, a gente vai para o céu. E o pecadeiro que fala, eu sei que eu vou errar, mas Jesus vai perdoar mesmo, vamos fazer, né? Então, eu acho que nesse momento, Paulo fala assim, realmente, ninguém é justificado pela prática da lei, mas isso não significa que a lei não tem importância. E aí tem um negócio interessante que eu vi aqui no nosso guia de estudos, que diz o seguinte, em Tiago 2,19, fica claro que até mesmo os demônios creem. E isso não significa que eles vão ser salvos só porque eles creem, mas é quando você crê e a sua vida é mudada por conta dessa crença. O pastor Rodrigo Silva, que apresenta evidências, eu já vi ele falando uma frase... Você assiste bastante a TV Novo Tempo, você assiste, né? Eu trabalho aqui, né? Se eu não assistir... Você assistiu o NT Vale? Assisto. Assiste, né? Apresentava até algum tempo, né? Tinha que assistir. Mas o pastor Rodrigo Silva, eu não lembro até se ele falou, de repente, no DVD dos Salmos, eu não estou lembrando agora, mas ele falou assim, qualquer doutrina sobre salvação que não transforme a sua vida é uma doutrina falsa. Então, isso é muito forte. Você acredita em Jesus? Tá certo. Ele morreu por você? Tá certo. É só ele que pode salvar? Tá certo. Mas isso não significa que a lei não é importante e que ela mostre quais são os parâmetros para você ter uma vida nova, e você só pode ter isso a partir do momento que você acredita em Jesus. Exatamente. E a gente falou então sobre justificação. Essa palavra não é uma palavra do nosso dia a dia, né? Justificação e tal. Eu queria mostrar para vocês agora um caso, um vídeo de um julgamento e, através dele, a gente tentar entender um pouquinho mais sobre o que é a visão bíblica da justificação, que é algo que Martinho Lutero ele estudou a partir de Paulo e que ele compreendeu muito bem. Eu quero mostrar para vocês o caso de um homem chamado O.J. Simpson. Ele era jogador de futebol americano, muito famoso, também chegou a ser ator. E ele estava sendo acusado de ter matado a sua ex-mulher e um amigo da mulher, que ele jurava que eles eram amantes e tal. E foram encontrados... no carpete da casa onde foi feito o assassinato ali, a marca do sapato italiano que ele tinha. Ele jurou que nunca tinha usado um sapato italiano como aquele, mas tinham fotos e provas que ele tinha um sapato daquele. Foram encontrados, então, sangue das vítimas no carro dele. Foi encontrado, então, o próprio sangue dele na cena do crime. Todas as provas, né, apontando para ele. Todas as evidências claras de que O.J. Simpson tinha sido o assassino. E realmente ele tinha matado. Ele tinha sido assassino. Mas vamos ver como foi o julgamento desse homem. Eu quero dizer para vocês que foi o julgamento, até então, teve mais ibope, mais audiência que a própria chegada do homem à Lua, nos Estados Unidos. Lá teve mais audiência. E até que a morte do presidente Kennedy e tal. Então vamos assistir como foi esse julgamento. All right, Mr. Simpson, would you please stand and face the jury? Então, O.J. Simpson e senhor Moreno aí. Mrs. Robertson. Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1 of the information. E agora mais Superior Court of the State of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Ronald Lyle Goldman, a human being, as charged in count. Gente, pode dar para você uma revolta, dizer assim, como assim? O cara, a gente vê, beleza, a sensação de alívio dele, nossa, não fui. Mas ele chegou a escrever um livro depois, contando como ele matou a ex-mulher. E assim, a justiça americana não pode julgar pela segunda vez um caso que já foi. Então assim, ele é decretado, ele é declarado inocente e ponto final. O que isso tem a ver com a nossa salvação e com essa palavra justificação? Quem fala pra gente? Bom, eu fico pensando no caso dele, foi uma falha no processo de justiça. Mas eu fico pensando, no caso de Deus, ele não vai ter uma falha. Deus não vai falhar como a justiça norte-americana acabou fazendo. Porque Deus tem o controle de tudo e ele sabe se uma pessoa ela vai ser considerada justa ou não. Não pelas obras dela, mas porque ela aceitou a Jesus e enfim. Agora, eu fico pensando, se, vamos supor,
tentando fazer um paralelo com o que acontece com a gente, com Jesus, que O.J. Simpson fosse considerado culpado. E aí, de repente, sei lá, nessa época a Madre Teresa de Calcutá devia estar viva ainda, não lembro, mas de repente ela fala assim, gente, seguinte, eu vou ficar na prisão dele, e vamos supor que ele ainda fosse condenado à morte, ela, eu vou morrer por ele. Aí você fala, velho, para, é a Madre Teresa, vocês vão matar a Madre Teresa e não vão matar o O.J. Simpson, entendeu? Eu fico pensando, lógico, colocando paralelos de uma pessoa que era considerada muito boa e etc., com a gente ainda pior, entendeu? Eu fico pensando, cara, eu sou uma porcaria e um monte de gente aí, o cara mata, sei lá, pensa o maníaco do parque. Jesus morreu por ele, entendeu? Jesus era muito, centenas de vezes mais justo do que qualquer pessoa, porque ele é o único justo. E aí você fala, cara, isso é totalmente injusto, né? Jesus morrer por qualquer pessoa, ainda mais uma pessoa considerada culpada de assassinato, mas é exatamente isso que acontece com a gente, por isso que a salvação é maravilhosa, porque a gente não merece, ainda assim a gente recebe, né? E o significado da palavra justificado? Bem, justificado significa tornar justo, então a gente não é, a gente tem a condenação pelos nossos atos, nós não praticamos a lei, nós temos a pena de morte, mas através de Jesus, o sacrifício dele na cruz, nós nos tornamos justos. E se nos tornamos, nós somos assim, declarados. Eu vou melhorando cada dia e vou me tornando justo? Não, Jesus, pelo sangue dele, nos cobre com a justiça dele. É imediato, né? Então, é como num júri, certo? Ele é culpado. O juiz diz, bate o martelo, pá, inocente. Acabou. Ele pode publicar um livro depois dizendo que foi ele, mas não, ele está declarado inocente. E é como você falou, é até injusto isso, porque o que Deus faz por nós, a gente não merece. A justiça de Deus, ela nos cobre. Por isso que nosso amor depois é tão grande, a gratidão é tão grande que a gente vai querer viver para Ele. Gente, o assunto está muito legal. A gente vai agora para o Giro Universitário. Você sabe que a gente sempre vai conhecer uma universidade diferente aí da Igreja Adventista. E vamos para uma pergunta que será feita aos nossos jovens universitários. Vamos conhecer qual será a faculdade de hoje. Vamos lá. O Giro Universitário de hoje foi parar no Instituto Adventista Paranaense, que fica localizado no interior do Paraná, em Ivatuba. O IAP oferece ensino básico e graduação em regime de internato, onde os alunos desenvolvem atividades acadêmicas de excelente qualidade, pois contam com completa infraestrutura em salas de aula, amplas bibliotecas e laboratórios. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Você aprende melhor a partir da observação ou da experiência? Na minha concepção, da maneira que eu consigo aprender as coisas, eu só consigo aprender com experiência prática. No curso de enfermagem que a gente faz, primeiro tem a parte teórica, né, como todos os outros cursos, e depois a prática. Na teoria a gente observa, às vezes observa um professor fazendo, uma outra pessoa fazendo, mas eu aprendo mais na prática, na experiência. Futebol é um esporte brasileiro conhecido. Eu assisto, eu até imagino que eu saiba jogar, mas vejo o pessoal chutando, chutes incríveis, legais e tal, mas na hora de eu próprio jogar, quando eu fui começar, eu não sabia. Entrando nessa questão de observar ou você aprender na prática, você aprender por experiência, quando você observa é tudo muito bonito, você sabe qual é o certo, qual é o errado, mas não é o que você passou, você não viveu aquilo. Na minha opinião, uma coisa está interligada com a outra. Para você ter experiência, você tem que ter tido observado alguma vez. Um grande exemplo é o médico. Para ele ter a experiência, o profissionalismo que ele tem que ter tido observado algum dia. Então, portanto, uma coisa está interligada com a outra. Para mim, é muito mais fácil aprender na prática do que apenas observando. Porque é a sua vivência e isso vai se tornar uma experiência para você. Eu acho que a observação é necessária para que venhamos aprender alguma coisa. A partir da hora que a gente observa, a gente vai procurar fazer o que há de ser feito. E através da prática, realmente nós podemos falar, sim, isso eu sei fazer. Com certeza nós aprendemos mais a partir da experiência. Veja nos olhos de uma pessoa que viveu uma experiência com Deus e você vai vê-la falar de Deus com os olhos brilhando. Na nossa vida nós aprendemos e nós conseguimos transmitir normalmente aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sentimos. E as pessoas elas conseguem enxergar isso em nós. Quando não praticamos determinado procedimento, não podemos falar que realmente a gente sabe fazer isso e nós temos segurança em fazer isso. Se você tiver uma experiência com Deus,
você nunca mais vai se esquecer na sua vida. Quando você observa algo, você sabe todos os passos na teoria para você fazer aquela coisa. Mas quando você faz aquilo, você aprende na prática. É aí que você aprende de verdade. Você não tem apenas a teoria em você. É importante a teoria, é importante você observar as coisas para você aprender, só que você não retém tanto esse conhecimento quanto se você o fizer na prática. Que nem, não adianta de nada você estudar a Bíblia e você não passar isso para os outros. Você só vai estar retendo aquele conhecimento ao invés de transmiti-lo. E transmiti-lo você vai estar aprendendo muito mais aquele conteúdo do que se você só ficar estudando ele. É isso aí, fica o nosso agradecimento aos jovens aí do IAP, certo? Você pode conhecer um pouquinho mais sobre essa instituição, sobre a faculdade, sobre o ensino médio, o sistema também de internato, o regime de internato aí nessa página que está aparecendo agora na sua tela. Pessoal, será que algumas pessoas elas veem a salvação como uma coisa apenas teórica e não experimentam isso? Será que isso acontece na nossa vida cristã? É um assunto difícil de entender, a justificação pela fé, mas a gente só entende quando a gente sente verdadeiramente que a gente caiu em pecado, pede perdão e sente o perdão de Deus. Porque a gente apenas saber que Jesus morreu no nosso lugar, como você falou, não adianta Leite, nada. Os demônios acreditam nisso. Claro. Mas eles sabem que isso é verdade, que Jesus morreu, Deus morreu pelos seres humanos. Agora, uma coisa é você saber disso e falar, legal. Outra coisa é você aceitar isso na sua vida e esse sacrifício gerar uma mudança em você. É isso aí. Você em casa precisa ter a salvação como uma experiência viva cada dia no seu coração. Não se esqueça que você tem um tempo agora do intervalo para você decifrar o nosso código que está aparecendo mais uma vez na sua tela. Hoje está meio complicado, mas é uma frase simples que nós já falamos aqui no meio dessa conversação aí. Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, com o tema de hoje. Então, daqui a pouco do intervalo a gente volta. Eu espero você. Olá! O Código Aberto hoje traz uma dica cult que você não pode perder. Lutero, o filme alemão de 2003 que conta a história do reformador cristão Martinho Lutero. No período da Idade Média, ele manteve sua fé e lutou para que todas as pessoas pudessem ter conhecimento do Deus verdadeiro. Lutero foi um grande estudioso do livro de Gálatas. E se você quer entender mais o assunto dessa temporada, não deixe de assistir esse filme. A gente se vê no próximo Dica Cult. E o Código Aberto está de volta, já estamos no nosso terceiro bloco, mas o assunto de justificação pela fé é muito interessante, é muito importante e a gente precisa que você continue assistindo para você realmente entender esse assunto que é maravilhoso, a salvação que Deus nos dá de graça. Mas falando em de graça, você vai receber um presente de graça aí na sua casa agora, o CD Magnífico Deus da Fernanda Lara e o nosso guia de estudos jovem. Se você acertar o código que está aparecendo agora aí na sua tela, o que é isso? É uma frase, nós já falamos isso aqui várias vezes. E é isso aí, eu quero perguntar aos meus convidados. Eu não vou perguntar à minha esposa, porque ela, na verdade, me ajudou a fazer esse código. Fui eu que fiz, na verdade. Na verdade, ela que fez. Tá bom, é que eu queria ganhar um mérito aqui um pouquinho. Ela que teve a ideia desse código, então eu não vou perguntar para ela, porque ela já sabe. Mas, Daniel, você já matou aí? Eu falei que o A é A, o arroba é A. Depois tem uma palavrinha com 12 letras. Essa palavrinha com 12 letras seria o quê? Você... Duas vogais, tá muito simples. Tem duas vogais, A. A gente tá conversando aqui. É A. E termina... Parece um exercício vocal, né? Da O. E aí, quem que acha aí? Alguma coisa? Daniel? Que palavra será que é essa aí? Ai, hein? Tem 5 sílabas. Eu posso chutar a última? Tá. Posso chutar a última palavra? A última só tem 2 letras, né? Fica fácil. A última é E? A última letra é? Eu acho que tem... Eu posso falar? Pode falar já? Pode falar já. Eu acho que a última é um F e um E. Um F, seria F mais E dá o quê?
fé. Da fé. Você sabe falar, parabéns. Olha só. Pessoal que está em casa, acabou o tempo para você tuitar aí pra gente, então está encerrado. Qual seria a resposta que fala, menos a minha esposa, né? Que já sabe. Qual seria então a frase aí? Seria: a justificação é pela fé. Então, essa eu ganho parte do CD por ter acertado a palavra fé ou não? Vamos perguntar para a editora. Não vale. Para nossa produção, se a Jaqueline aí concordar, tá bom? Então, ela tá dizendo aqui que não vai te dar nada, só trabalho, tá bom? Então, você que escreveu aí no Twitter pra gente, a justificação é pela fé, você não apenas acertou e vai concorrer ao nosso prêmio de hoje, como você está acreditando no que é certo, que a justificação realmente é pela fé, não pelas obras da lei. E falando em obras da lei, a gente viu no texto aqui que a Bíblia fala que a gente não é justificado. A gente é justificado pela fé e não pelas obras da lei. O que seria obras da lei? Fala aí pra gente, alguém. Eu gostaria de comentar uma coisa sobre a lei. Fala, Tiago, ele fala de uma forma bem clara sobre o reflexo. Tiago 1, 22 a 25. E eu gosto desse paralelo, até que o pastor Bulhon fala. Ele fala que a lei, ela é como um espelho, né? Então, eu tô sujo, eu não sei que eu tô sujo. Você fala para mim, ó, você está sujo, mas eu não sei se eu tô. E eu preciso saber se eu estou. O que faz isso? A lei. Sim. Né? Então eu olho para a lei, vejo a minha situação e vejo que eu estou perdido. Porque não importa o que eu faça para que eu obtenha essa salvação. Então ela automaticamente me redireciona para alguém, que é para Jesus. Mas obras da lei, então, não será talvez eu tentar me limpar com o espelho? O que vocês acham? Eu vou tentar fazer alguma coisa, então é tentar com a lei fazer aquilo que a lei não faz, quem faz é Jesus. Só que, mesmo que a gente tentar fazer o melhor que a gente consiga fazer, ainda não é bom o suficiente para nos salvar. Tem Ellen White, uma escritora, ela cita no livro Fé e Obras, um caso de agricultor rico, por exemplo. Ele planta lá, passa meses plantando, depois que semeia, ele pega o melhor do fruto e dá para Deus, o dízimo, a 10ª parte. Aí depois que ele dá, ele olha para o céu assim, agora Deus pode me olhar de uma forma melhor, afinal eu dei o melhor do que eu tinha. Só que o agricultor esqueceu o quê? Esqueceu que quem que fez o sol que ajuda a crescer? Quem que mandou a chuva? Quem que criou as plantas, a semente? No final de tudo, tudo vem de Deus. Então, tudo que é bom, nosso, vem de Deus. Então, não há nada que a gente possa fazer que não venha de Deus. Usando o caso como você falou, tudo que é de bom vem de Deus. Tem uma frase do Quarteto Communion que eles falam, né? Não há nada de bom em mim que não venha de Jesus. E não tem mesmo. No nosso guia de estudo, fala assim, falando sobre as obras da lei, diz que o raciocínio de Paulo, ao falar sobre obras da lei, é que não importa quanto a gente se esforce para seguir e obedecer à lei de Deus, nossa obediência nunca será suficientemente boa para que Deus nos justifique, como a Mara falou, para que nos declare justos diante dele. Isso ocorre porque a lei de Deus exige absoluta fidelidade de pensamento e ação, não apenas por algum tempo, mas o tempo todo, e não para alguns dos seus mandamentos, mas para todos eles. É muito sério, né? Legal. Daniel, você pode ler para a gente Romanos 3, 9 a 15? Aqui vai se falar sobre a pecaminosidade do homem, né? Então a gente está falando como o homem é pecador. Pode ser a melhor pessoa, você citou a Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que todos nós admiramos. Mas a Bíblia diz que nem ela, com tantos atos de bondade, ela se salvaria pelo que ela fez de bom. Porque se a gente juntar tudo que uma pessoa faz de bom, a Bíblia diz que é trapo de imundícia. Como e a gente não consegue nunca 100% fazer tudo certo. A gente não consegue 100% honrar os nossos pais, não consegue honrar o sábado perfeitamente todas as vezes, adorar a Deus perfeitamente. Então, alguma vez a gente vai cair. Então, por essa vez a gente é condenado. Eu gosto até de usar o exemplo da toalha. A toalha ela serve para nos secar, né? Ou seja, por que a gente lava a toalha? Por mais que ela esteja limpa, aparentemente, eu preciso lavar ela. Incógnita, né? Então, é legal a gente olhar por esse lado, né? Porque cada coisa é uma coisa. Justificação é uma coisa, lei é outra. Né? Cada um tem seu objetivo. A lei me revela Jesus, que é a minha salvação. E essa salvação promove uma mudança. Sim. E essa mudança é todos os dias. Porque a graça, ela sempre esteve, né, de Deus. Sempre foi revelado, mesmo antes do sacrifício de Jesus. Então a gente vê pessoas como Davi, no Salmo 51, pedindo perdão no verso 1. E no verso 10 ele pede transformação. Senhor, cria em mim um coração puro.
que te agrade, porque eu não sou nada. Então, Davi entendeu a justificação pela fé ali. Olha que bonito. E ele sabia que Jesus viria. E ali ele fala que o meu descendente virá. Então, isso gera transformação. E esse que é o mais bonito. Antes de ele ler, eu queria também puxar outro assunto, que às vezes a gente pensa assim, mas o dia de hoje eu não pequei muito. Eu não roubei, eu não menti, não fiz nada. Mas nós também deixamos de fazer coisas. E às vezes, por deixar de fazer coisas, a gente também está pecando. Só o fato, acho, da gente pensar, eu não pequei muito, acho Você que eu tô já bom hoje. pecando. Pronto, Já já tá orgulhoso, pecando. acabou, já era. A gente, entendeu? se a gente verdade. enxergasse a grandeza de Deus e a perfeição do caráter de Deus, a gente ia perceber que a gente é um lixo, que é o que a Bíblia diz que a gente é. Olha lá, Romanos, o texto é grande, a gente vai até onde der aí. É o 3, de 9 a 15? 9 a 15, quando a gente disser que tá bom, tá bom. Vai lá. Que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. Até aí tá ok. Então, a Bíblia é clara quando ela fala sobre a nossa pecaminosidade. Eu achei interessante o que você falou assim, se a gente olha para Deus, a gente percebe que a gente é um lixo. Eu gosto dessa perspectiva do, usando um termo de vídeo, né, o zoom out, você vê a coisa de cima. Porque eu fico pensando, se a gente conseguisse ver a situação da nossa terra aqui, e a situação que a gente vive, a gente perceberia o seguinte, tá todo mundo na lama, cara. Entendeu? Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é mais inteligente, ou se você guarda todos os mandamentos, nada disso te torna alguém melhor. Te torna alguém simplesmente mais rico, uma pessoa mais bonita, que ainda assim está na lama. A perspectiva certa é, olhando de cima, eu estou na lama e só existe uma forma de eu sair daqui. É a mão de Deus que pode me tirar desse lugar. Ok. O nosso bloco já está quase chegando no final, mas ainda tem mais uma pergunta. Estamos entendendo aqui, não somos salvos pelo que fazemos, somos salvos pela graça, é um presente, não é uma sobremesa. Deus, ele nos concede, ele nos declara justos, como um juiz declara uma pessoa inocente, ela está inocente. Agora então, será que então a fé, ela promove o pecado? Já que eu sou salvo então pela fé, não depende do que eu faço, então isso vai ser uma desculpa para a gente viver pecando? Será que o que Paulo disse foi isso aqui? Eu acho que é isso que o diabo quer que a gente pense. Eu tenho até aqui em Atos 26, do verso 17 e 18, quando Cristo fala da transformação. E o bonito de você pedir perdão a Deus, e Deus te concede essa graça, Ele te coloca uma roupa bonita, né? A gente já estudou isso no nosso guia, né? Sobre a roupa bonita que a gente recebe, e agora você começa a andar, e você vê que você não é ninguém, você olha para a lei, te revelou que você pecou de novo, mas você precisa ser transformado. E esse é um presente, e aí é uma segunda fase, né, que a gente pode dizer. Primeiro eu peço perdão para Deus daquilo que eu fiz, eu sou justificado todos os dias, né? Eu olho para Jesus, agora eu olho Jesus e falo assim, Jesus, eu quero ser como você, eu quero ser como você lidava com as pessoas, né? E aí eu vou olhar para a lei e vou ver que eu não consigo fazer. E Jesus vai falar assim, eu vou fazer por você, meu filho. E aí você vive a experiência de transformação todos os dias. Então isso é maravilhoso. Isso que você está falando eu acho interessante, tipo assim, você olha e fala, eu quero fazer, e aí você não consegue. Paulo mesmo fala, o mal que eu quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Quando a gente pensa, né, a questão da lei, ela dá alguns parâmetros, é lógico, isso não faz com que a gente seja salvo, mas você pensa, beleza, então Deus é o quê? Um ditador? Sei lá, a gente pensa, o ditador norte-coreano é um Kim Jong-il, uma espécie, alguma coisa desse tipo. Aí você fala, não, porque a lei é a única coisa que mostra pra gente que como é possível ser feliz por completo. Porque você só é feliz por completo se você consegue andar nos caminhos de Deus. E os caminhos de Deus estão mostrados na lei. Só que a gente não vai conseguir andar na lei. E única e exclusivamente porque a gente não consegue. A gente pode, até como a Marla falou, a gente pensa, beleza, hoje eu não matei ninguém, hoje eu não roubei ninguém, etc. Mas, de repente, o que acontece é o seguinte, deixa alguém te fechar no trânsito. O que é que você vai fazer? Você vai segurar numa boa? Deixa alguém te humilhar no trabalho. Deixa alguém chegar e, de repente, assassinar sei lá, a sua filha, a sua esposa. O problema é que, numa situação como essa, a gente sabe o que a gente vai fazer. Só que com Deus e a lei dele não é simplesmente 10 mandamentos. Resumindo, a lei de Deus é amor. E a gente não consegue ser amor o tempo todo. Mas Deus consegue. Tanto é que mataram o filho dele, cuspiram no filho dele, não deram a mínima para o filho dele, e ainda assim ele amou todas essas pessoas.
Amém, gente. Que amor maravilhoso. Realmente a justificação pela fé é um assunto que mexe com a gente. Precisamos ser gratos a Deus todos os dias por esse presente que Ele nos deu, chamado salvação. Não depende de nós. E eu quero dizer para você que está aí em casa que a salvação é como num julgamento. Se você aceita Jesus Cristo, Deus olha para você e bate o martelo e diz: inocente. É assim que funciona a salvação. Mas eu quero dizer também que, como no caso de O.J. Simpson, ele foi declarado inocente mesmo sem merecer. Mas tempos depois ele cometeu outros crimes e hoje ele está na cadeia. Eu quero dizer para você que você não pode rejeitar esse amor de Deus, esse amor que te salva, esse amor que te liberta. Viva cada dia segurando nas mãos de Jesus. Viva cada dia com esse Jesus e todos os dias você poderá ter a certeza da salvação, porque ela é um presente de Deus dado para você agora. Você fica agora com uma música muito especial cantada pela Marla. Que Deus abençoe sua vida e confirme no seu coração a certeza da salvação. Justiça não é o que Deus pede de mim, justiça é o que Ele oferece. Quando eu aceito Sua graça e perdão, Cristo põe sobre mim Suas vestes de salvação. Maravilhosa graça que eu não posso explicar, ó Pai, que graça, nunca vi nada igual. O justo assumiu o meu lugar de pecador e nele eu sou declarado um vencedor. Que graça, ó Pai, que graça. Na graça não sou salvo pelo que fiz, mas por Cristo meu substituto. Na cruz a troca me deu redenção, recebi Sua justiça e Cristo a minha maldição. Maravilhosa graça que eu não posso explicar, ó Pai, que graça, nunca vi nada igual. O justo assumiu o meu lugar de pecador e nele eu sou declarado um vencedor. Maravilhosa graça que eu não posso explicar, ó Pai, que graça, nunca vi nada igual. O justo assumiu o meu lugar de pecador